Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 28 de abril de 2025. 11 mísseis russos abatidos em 2 minutos. Mísseis de cruzeiro. A Ucrânia destruiu mais de 300 mil toneladas de munição russa. Isso agora, recentemente, segundo informações. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Conto com vocês. Inscreva-se porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Bom, 11 mísseis russos abatidos em 2 minutos. Isso é um recorde, né? A Força Aérea que divulgou esse assunto agora, é fato que aconteceu agora, bem recentemente, nesse final de semana. É um trabalho dos operadores de sistemas de mísseis, nas AMS, em particular, como 11 mísseis de cruzeiro da Rússia foram destruídos em uma batalha antiaérea. A terceira modificação do sistema de defesa aérea, NASAMS, NASAMS, é um dos primeiros complexos transferidos para a Ucrânia por parceiros. O complexo norueguês de curto alcance apareceu na Ucrânia no outono de 2022, já doado pela Noruega, onde eles são fabricados. Mas também são usados pelos Estados Unidos, que adquire deles esse equipamento. O complexo conta com um posto de comando, né, de onde é feito o controle, e um radar de lançadores também. Um radar e lançadores. Cada lançador contém 6 mísseis guiados antiaéreos. Um ataque aéreo inimigo é realizado em grande número de mísseis e está voando. O radar detecta esses alvos, os operadores selecionam os lançadores, lançam-nos no alvo e relatam os resultados. Então é aquilo que eu falei. Então um deles consegue atingir apenas 6, né? Se tiver sucesso, um NASAMS atinge 6 alvos russos, 6 mísseis russos, para entender. Então, os russos mais ou menos tentam descobrir, eles já sabem, né? Até pelo histórico de como tem acontecido, quantas baterias dessas antiaéreas ou de outras, né, estão instaladas em determinadas regiões. Aí o que eles fazem? Eles, se tiverem, vamos dizer, para derrubar 12, tiver dois lançadores só, eles lançam, por exemplo, 25, naquela direção, 25 mísseis. Então isso é possível, justamente para saturar. Os primeiros poderão ficar e os outros todos passam. Então é assim que funciona esse sistema de saturação das baterias antiaéreas da Ucrânia ou de qualquer outro que estivesse fazendo essa defesa. Quero ressaltar apenas que essa unidade já é responsável por da destruição de mais 150 alvos, a maioria mísseis de cruzeiro e outros alvos que eles destruíram defendendo a Ucrânia. Em uma batalha antiaérea, então, quer dizer, agora, recentemente, eles abateram 11 mísseis de cruzeiro. O combate durou 2 minutos. Normalmente, os propagandistas da Rússia, eles culpam a defesa aérea, mas isso é uma completa mentira. Falou um ucraniano aqui, o Kirilo Peretyatko, que é um dos operadores de um desses sistemas, ele comanda um desses sistemas, na realidade, e ele disse que é uma mentira, porque ele falou que o míssil, se não atingir o alvo, ele é eliminado no ar. Então não tem jeito dele cair e dar estilhaços contra a própria posição. Ele tem um sistema que ele mesmo se auto-elimina. Ele não tem o mesmo poder explosivo dos mísseis balísticos russos, mas ele interceptando, ele batendo, o míssil russo explode e vai só os estilhaços para o chão. E eles tentam fazer isso em áreas não povoadas, já quando os radares identificaram que os mísseis da Rússia foram lançados e estão a caminho. E também os pilotos que usam esses lançadores, porque podem ser lançados alguns deles de aviões. Ele foi projetado para destruir alvos aerodinâmicos, como aviões, helicópteros, mísseis de cruzeiro, mísseis de cruzeiro, inclusive dos mais diferentes mísseis. Esse complexo não pode operar em alvos balísticos,
o radar do NASAMS não pode capturar um alvo balístico e o míssil 120 não pode derrubá-lo. Eles têm um míssil 120 que eles atuam com aquele míssil, né? Que é um tipo de míssil. A Força Aérea espera, no entanto, que os aliados continuem ajudando a obter mísseis para o sistema de defesa aérea NASAMS, porque seu estoque representa vidas, cidades e a vida pacífica salvas na Ucrânia. Isso é muito importante, porque a Ucrânia está usando bastante esses NASAMS e diversos países que tinham eles ali do solo europeu enviaram esses NASAMS. Não sei exatamente qual é o número dos NASAMS, mas ele é um míssil de curto alcance. Ele não é um míssil que voa 500 km para interceptar lá na frente. É um míssil que voa 150 km no máximo. E não tem um módulo que ele pode estender para uma distância maior. Mas ele tem trazido muito bons resultados para a Ucrânia. Ele não intercepta esses balísticos, porque são normalmente hipersônicos, não todos, mas o míssil balístico ele é aquele que voa acima da estratosfera. Então, ele sobe bem alto, ele é lançado de longe, ele sobe bem alto, depois desce já quando estiver sobre o alvo, numa vertical, para atingir esse alvo. A Ucrânia destruiu mais de 300 mil toneladas de munição russa, depósito por depósito. E não são todos que estão incluídos aí, depósitos desde o início da guerra. Isso agora foi divulgado no dia 22 de abril, né, quando eles foram depois fazendo o levantamento de quantidade de munições que tinha no depósito número 51 destruído pela Ucrânia. E até a Ucrânia ficou surpresa com os resultados. Isso aconteceu na província de Vladimir, na Rússia, no que se pode ser o desastre militar mais espetacular, o ataque ucraniano mais ousado, né, do ano agora, desse ano, e o depósito 51 é um enorme depósito de munições. Ele era maior e tinha mais munições que os ucranianos imaginavam e que foi divulgado ontem uma atualização de quanto tinha de munição lá, né? Essa instalação ela é operada pela Diretoria Principal de Mísseis e Artilharia da Rússia, essa instalação que eu digo, o depósito número 51 da Rússia, né? E não é de pequeno porte. O 51, ele continha, eu falei 105 mil na primeira vez, depois não me lembro para quanto foi, não, acho que não falei. Na realidade, fechada a conta, o que está sendo divulgado é que tinha nesse depósito número 51, 264 mil toneladas de munições lá dentro. É um negócio incrível, né? Inclusive equipamentos mais letais da Rússia, entre drones, né, drones balísticos, drones Iskanders, que são os hipersônicos, e projetos de engenharia em geral, de artilharia em geral, digo, projéteis de artilharia. Em um instante, centenas de milhares de munição desapareceram do estoque da Rússia em uma explosão muito violenta, na realidade, que ocasionou muitas explosões secundárias, e analistas de defesa têm acompanhado de perto a destruição de depósitos de munição russos e apontam que este é apenas o mais recente de uma série de ataques devastadores contra os estoques russos, uma campanha que começou ser feita pela Ucrânia no ano passado. E essa detonação do número 51 não foi uma explosão única, né? Inclusive ainda estão ocorrendo explosões. O fogo ainda não foi debelado, ainda de vez em quando vem um míssil voando. Os bombeiros ainda não estão conseguindo trabalhar. Há muito medo porque bombeiro pode morrer. E tinha muitas explosões secundárias intensas, como eu estava falando, enquanto projéteis russos, eles que estavam naquela bola de fogo, de repente cozinhavam por horas, e pior ainda, munições não detonadas voaram em todas as direções, né, acabaram voando. E ele pegou fogo muito mais rapidamente, porque ele tem um material inflamável lá, que este material inflamável é o combustível dos mísseis, né? Então foi um lugar, acredito, segundo a fonte, nem a Ucrânia esperava que tivesse lá essas mais de 200 mil toneladas, 264, né, mil toneladas de munição, que fica próximo a Moscou, a 64 quilômetros de Moscou,
dentro da rede de defesa aérea mais sofisticada da Rússia. Então, os russos tiveram um grande prejuízo aí nesse embate com a Ucrânia, que teve muito sucesso nessas condições. E cada vez mais a Ucrânia já divulgou que vai procurar esses depósitos de armamento. E agora o interessante é que eu acho o seguinte: esse depósito 51, ele tinha no subterrâneo uma série de bunkers interligados. Então, esses interligados, que foi abaixo do solo, que foi uma das fraquezas da Rússia, porque ele ia passando através desses túneis que ligam cada um desses bunkers, onde tinha, e muito mais fundo, inclusive, tinha mais de um andar, onde tinha esses armamentos estocados, e essas ligações ajudaram o fogo se propagar e a se propagar para todo aquele complexo. Isso aí, na minha opinião, era um complexo e muito difícil de debelar o fogo. E eu não sei não, acho que vai mais uma semana aí. Vocês lembram que ano passado, quando a Ucrânia atacou um outro depósito também, na região de Voronezh, se eu não me engano, ficou, acho que umas 3 semanas queimando e explodindo. E nesse depósito, agora do número 51, na região, a visão atualizada, né, é que eles tiveram que evacuar, justamente por causa que as munições começaram a voar, não se sabia onde iam parar, como se iam explodir ou não. Eles evacuaram 12 vilas e 7 cidades. Então é muita gente que foi evacuada. Um grande problema para a Rússia, um grande problema para a sua população também. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Oi, você que não é inscrito, inscreva-se. Preciso de você inscrito no canal. Aqui você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.